Fala comigo, agente de viagens. Eu sou o Bruno Barbosa, um dos fundadores da Escola de Negócios do Turismo, e ao longo dessa semana a gente vai bater um papo de agente com alguns dos agentes de viagens que mais geram resultado aqui na Entur. Vai ser uma série de entrevistas ao longo dessa semana, então já aproveita para se inscrever no canal, ativar a notificação para acompanhar toda essa série que vai começar às 8 horas da manhã. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ser próximo, de ser amigo. É um verdadeiro aplicador. Estou aqui com o Felipe. Fala comigo, Felipe. Grande Bruno, você é o cara. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito realizado, na verdade, de estar aqui. Para mim é uma vitória que não tem nem como eu descrever para meus amigos, para meus clientes, para vocês, para minha família, como que eu estou feliz de estar aqui hoje. Pô, Gratidão mesmo, a viu? gente também, Felipe. Para vocês entenderem, ao longo dessa semana, a Entur trouxe um grupo de 10 agentes de viagens para Bento Gonçalves. A gente está vivendo aqui uma experiência que chama Eclipse Experience, e a gente realmente queria criar um momento onde nós pudéssemos estar junto dessas pessoas para conversar, criar intimidade, proximidade, porque no final das contas, toda vez que a gente faz um evento, nós estamos lá no palco passando conteúdo, enfim, não tem muita proximidade com as pessoas, e dessa vez não é uma viagem a trabalho, é realmente uma viagem para a gente descansar, viver uma experiência e principalmente conectar com outros profissionais que, assim como nós, também são apaixonados pelo turismo. Mas, Felipe, fala para mim, conta um pouquinho da sua empresa, o que você faz. Cara, se eu for dizer a verdade, vocês, né, vocês três, antes da Entur, vocês três transformaram a minha vida. Eu cheguei em Porto Seguro tem 10 anos, conhecia um pouco do turismo, mas a parte de trás, né? Era um prestador de serviço, lá longe, né, do turismo. E aí, quando eu fui começar a conhecer o que era realmente turismo, o que era hospitalidade, o que era a arte de receber bem um hóspede, trabalhar com essa felicidade, e eu fui conhecer, fui buscar é, material na internet, foi quando eu conheci vocês. E aí, de lá para cá, eu descobri o conceito, né, que você que me ensinou, que a intensidade distorce o tempo. Comecei a entender como que vocês falavam, você, a Vivi, o Fernando, né, a metodologia que vocês usavam para ensinar a gente. E eu saí do absoluto zero. E hoje eu tenho orgulho de dizer que, junto com a minha esposa, construí a primeira operadora local de destino, específica de um destino, né, constituída por um CNPJ de uma empresa. Não é uma associação comercial. Então a nossa empresa hoje vem trabalhar dentro de Porto Seguro, nasceu do nada, do zero, saiu do zero. Hoje a gente recebe vários hóspedes durante o mês, decorrer do mês, já estamos aí com mais de 10 funcionários fixos nossos, fora os terceirizados, e eu posso bater no peito com orgulho e dizer que eu aprendi tudo mesmo que eu sei hoje de trabalho, principalmente da parte online, da parte de captação de lead, o que a minha empresa precisava para poder se destacar no digital dentro da Entur. Pô, que legal, cara. Fico até arrepiado aqui. Quando você entrou na Entur, quantos colaboradores você tinha? Eu mesmo, Só você? só eu. E agora são E eu 10. só vendia um ingresso de um passeio. Porra, cara. E agora é um time. Meu ticket médio era R$ 119. 99, na verdade, cara. Pois é, cara. A gente estava batendo um papo informal hoje nos passeios. Você estava me contando que no início você meio que tinha que correr atrás dos hotéis. Hoje os hotéis que correm atrás de você, para você ir lá filmar, mostrar o hotel, fazer com que as pessoas conheçam. Depois desse ciclo, né, de aprendizado, de evolução, de tudo que aconteceu na minha vida, eu consegui construir muito em cima do pilar que você fala da família. Eu consegui construir um trabalho no qual eu pudesse trabalhar com a minha família. Então, hoje eu, minha esposa e minhas filhas, nós estamos inseridos dentro do nosso trabalho. Então, acaba até sendo um pouco do nosso lazer, o desenvolver do nosso trabalho. Hoje a gente consegue fazer captação dentro de hotel, captação no destino com passeios. A gente consegue entregar um conteúdo de valor para o nosso hóspede, e não só o conteúdo de valor, mas a experiência de valor dentro do destino. Que legal, cara. E isso daqui é fruto da sua aplicação. Total. Porque muita gente, e não estou Total. falando só da Entur, muita gente acaba comprando um curso, um treinamento, enfim, e acha que só o fato de ter investido naquilo, aquilo já vai dar resultado. Isso não é verdade. A gente tem aqui o conceito do aplicador dentro da Entur. Se você não pegar e aplicar esse negócio, não funciona. E por isso, Felipe, a gente cria uma rotina diária com os nossos alunos, abre sala para poder ajudar na implementação, abre sala para poder treinar todo Fiz e dia. faço parte constantemente dessas salas, Pois né? é, e hoje a gente vê a tua equipe lá também, treinando Exatamente. junto com a gente. Exatamente. Eu sou um bom exemplo, acho que, de aplicação.
né, de ser aplicador, né? Até tenho a minha camisa guardada do evento que Da você fez, imersão. que é o aplicador, né? Faço questão de ter e usar ela sempre que eu posso, para poder lembrar de ser aplicador. Por quê? Porque eu vim do absoluto zero. Eu não tinha nada de digital, não trabalhava com nada do digital, eu não entendia o que era turismo digital, eu não entendia como que eu poderia fazer para poder entregar uma experiência para o meu hóspede a partir do digital. Então era literalmente do zero. Eu vim do zero. Eu costumo dizer que eu era um vendedor de morango, era vendedor de fruta e hoje eu trabalho com turismo, graças, uma grande parte disso veio da Entur. Que isso. A primeira coisa foi a sua decisão. Foi. Porque o sucesso é algo que mora no futuro. Naquela época que você estava lá vendendo frutas, você tomou uma decisão. A decisão é no presente. O sucesso é no futuro. Sim, Então total. você acaba precisando decidir algumas coisas. E você, nessa jornada, você fez algo que a gente fala muito sobre isso, que é primeiro eu cresço, depois eu faço a empresa crescer. E para eu crescer como pessoa, eu preciso investir em conhecimento. Então, primeiro eu adiciono conhecimento, depois eu faço minha empresa crescer. E isso daqui fez toda a diferença para vocês. Total. Quando a gente teve a oportunidade de estar junto na imersão lá em Recife, né, que Foi em você Recife. foi, a gente tem algumas imersões presenciais pelo Brasil, e tava o Felipe e a Brígida lá na primeira fila, sentados assim, prestando Exatamente. muita atenção, e ele pegou justamente esse conceito da intensidade distorce o tempo. Foi naquele dia. Foi naquele Foi naquele dia, dia. entendeu o jogo do aplicador e de lá para cá ele não parou de aplicar. Ele não parou de pensar que a intensidade distorceria o tempo. Exatamente. E ele pegou o conhecimento que tinha disponível e foi aplicando e hoje se tornou a maior operadora de Porto Seguro. Agora, o que eu acho mais interessante nisso, Felipe, é que muitos agentes de viagens que estão nos assistindo agora, eles lutam e lutam muito primeiro, para poder gerar resultado e segundo, para poder acreditar que eles podem ser especialistas em algo. Eu sei que você tem um projeto que vai muito além de Porto Seguro, mas hoje você trabalha com a sua região, que não é só Porto Seguro, Trancoso, Arraial, enfim. Sim. Mas é algo muito bem nichado. Sim, extremamente bem nichado. Hoje, tanto no atendimento, quando o lead chega para a gente começar a fazer o atendimento, a gente já se posiciona, não só eu, como todas as minhas colaboradoras, meus colaboradores, somos especialistas em Porto Seguro. Por quê? A gente entendeu que quem fala muito não conversa com ninguém, né? Então, quanto mais a gente puder nichar o nosso método de trabalho, entregar uma informação de valor para o nosso lead, para fazer ele virar um cliente, a gente vai se destacar no mercado e vai entrar no Oceano Azul. Deixa de estar no mercado brigando com os gigantes que estão ali há muitos anos, né, trabalhando. E como a gente tem uma autoridade, está dentro do destino, a gente se posiciona como especialista no destino, automaticamente a gente tem uma receptividade melhor do nosso cliente quando chega para converter em venda. Muito legal. Hoje, durante o dia, você me mostrando algumas coisas no Instagram, cara, teve um negócio que me deixou muito feliz, que é um sonho que eu tenho no futuro, de trabalhar com os meus filhos. Sim. E você tem lá Minhas filhas as suas filhas. São meu orgulho. As duas, a Juju, a Liz, né? Principalmente a Juju, ela se engaja, ela tem vontade de fazer. A Liz, ela tem vontade de entender, ela gosta de editar, ela gosta de produzir, né? E a gente, um simples momento de comer uma pizza à noite, numa sexta-feira, vira fonte de conteúdo, a gente já joga na rede social. Os clientes chegam lá. Pra você ter ideia, às vezes eu vou buscar o pessoal no aeroporto. Esses dias eu tive um exemplo de uma cliente que chegou, na hora que ela entrou dentro do meu carro, ela falou assim, olha só, tava ela, os 2 filhos, que são pequenos também, e a mãe. Eu só vim para Porto Seguro por conta da Juju e eu quero conhecer a Juju. Cara, que legal. Isso é uma realização muito grande. Acho que isso é o que vem antes de qualquer dinheiro, enfim, de qualquer comissão, de qualquer coisa, vem essa realização. Você mora em Porto Seguro desde quando? Eu tenho 10 anos que eu moro em Porto Seguro. 10 anos. Muitas vezes tem agente de viagens que mora numa cidade bem legal, que é turística, Total. que tem um potencial. E no caso do Felipe, junto com Brígida, as filhas e tudo, eles aproveitam esse fato. Pô, tô aqui em Porto Seguro, se eu pegar o celular para qualquer ângulo que eu virar aqui agora, o negócio é bonito. Nosso cotidiano, ele é um conteúdo de valor, entendeu? E às vezes a gente não valoriza o cotidiano, porque tá tão acostumado com aquilo e acha que, pô, essa praia daqui, cara, vim aqui tantas vezes. E na verdade não é sobre a gente, é sobre as pessoas que estão do outro lado. A gente aprendeu, né, eu e a Brígida principalmente, nós aprendemos que pessoas conectam com pessoas. Sim. Então não adianta você entregar uma experiência mirabolante
se por trás dela não tiver uma pessoa, não tiver verdade. um propósito, não verdade. tiver uma história. É verdade. Para você ter uma ideia, cara, eu não tinha noção de quantas pessoas ainda não conhecem o mar. E quando chega um cliente desse dentro da agência, eu faço questão de pegar no meu carro para poder levar para a apresentação do mar. A gente tem lá no nosso Instagram vários casos, né, de pessoas que vão principalmente com crianças, pais com crianças que não conhecem o mar ainda. Se você parar para pensar, como eu tenho ali no meu quintal, eu acho isso até que não existe, né? Que é surreal, mas existe. E quando eu posso entregar essa experiência para o meu hóspede, ver o filho dele lá com o pezinho na água a primeira vez, cara, isso aí não tem cansaço no mundo que derruba a gente, não. A gente volta novamente, a energia volta em cima. Eu chego até a arrepiar e a gente a bateria sobe novamente. Trabalhar para aplicar, para entender que a intensidade distorce o tempo e se a gente quer, a gente tem que correr atrás. É verdade, cara, é verdade. Se a gente não tiver um propósito, assim, entender o motivo pelo qual eu levanto da cama todos os dias e trabalhar só por dinheiro, não vai. É entender isso daí, é conseguir ter a empatia. Pô, tem gente que nunca entrou no avião, cara. Tem Entra pela gente que nunca primeira entrou no vez avião. numa viagem que você faz e tudo. A gente tem que ter muita responsabilidade com a viagem dessas pessoas, Total. com a experiência que elas vão viver. Eu tive um caso recente lá de uma hóspede que foi para lá com a gente saindo de uma separação. E ela me relatou, né? Relatou para o meu time que ela chegou a ter pensamento suicida. E aí, quando finalizamos o roteiro dela, que ela, chorando, agradeceu, falou assim, cara, eu descobri que a minha vida realmente tem sentido. Que legal. Que não terminou aí. Então eu tô voltando para casa hoje e constrói um laço de amizade. Então toda vez que faz um post, manda um coraçãozinho, ela fala assim: "Nossa, tô com saudade, tá na hora de voltar. Dani, tá na hora de voltar. Você tem que voltar para cá. Agora você vai para Caraíba, agora você vai para Trancoso". Então, são essa essência que me move, que move a minha esposa, que move os meus colaboradores, a minha empresa, digamos assim. Pô, que legal. Teve um ponto também, Felipe, que chamou muito minha atenção. Assim, as pessoas que participam do Eclipse são pessoas que têm um conjunto de fatores que ao longo da nossa história a gente foi agregando aqui, pô, essa pessoa tem que estar lá com a gente precisa bater um papo lá, precisa estreitar mais. E você foi uma pessoa que ao longo da jornada tem muita gente que quer as coisas prontas. Fala assim, pô, o Bruno criou lá um processo legal, aí pega o processo pronto e fica batendo cabeça. Você foi uma pessoa que entendeu o conceito e criou o seu próprio processo. Uhum. Você entendeu o que era para fazer Sim. e criou do seu jeito, do jeito que funcionava na sua empresa. E no final, não existe comprar processo pronto. Falar assim, isso está aqui na internet, eu vou comprar um processo e vou botar na minha empresa e vai funcionar. Ele vai precisar de alguma adaptação, Com sempre. certeza. Com Ou então certeza. você contrata um consultor para ir dentro da sua empresa fazer o Nem assim processo. funciona. A gente tem que conhecer. Se a gente não pegar para Sim. conhecer, se a gente não pegar para entender, não vai funcionar. Você pode ter o processo que você quiser. Se não houver o entendimento, se não Interesse. houver exatamente o interesse, se não tiver o propósito em cima daquilo ali, pode ser o melhor processo que você quiser, pode ser o mais caro que tiver, não vai funcionar. Ninguém vai resolver Ninguém vai aquilo resolver. que é para o dono resolver. Eu posso até colocar um consultor lá dentro, ele vai me ajudar, mas se eu não estiver conectado com o Quem tem que projeto... nortear o consultor sou eu. Exato, exato. É isso aí. Quantas reuniões que nós fizemos no Tracker? Pois é. Que você trazia a metodologia, mas Bruno, aqui acontece assim, assim, assado. E aí Perfeito. você lembra do fluxograma que você me entregou? Bruno, eu preciso mexer. Não é seu. Vai lá, faz, valida, testa, bota para rodar. Se não foi dessa forma, corrige. E eu achei fantástico que quando você voltou, você trouxe poucos passos. Você pegou um processo que era relativamente Grande, extenso, complexo, e você simplificou aquilo de uma forma que a tua equipe, com a limitação que você tem, a gente sabe que, pô, Porto Seguro não é uma cidade tipo São Paulo, que tu tem uma variedade de profissionais para contratar. Você tem que capacitar as pessoas de uma cidade menor, como Porto Seguro. Muito embora tenha um grande potencial turístico, eu imagino que não tem uma abundância de profissionais qualificados para contratar. Eu acho que no Brasil a gente não tem mais essa abundância, entendeu? Então, eu particularmente aprendi a contratar pela força de vontade. A competência a gente treina. É verdade. A gente faz as pessoas aprenderem. Se a pessoa tem vontade, ela vai aprender. Exato. E aí o exemplo arrasta, né? Arrasta, a liderança arrasta, o exemplo Verdade. arrasta. Então, quando a gente decide aprender, quando a gente decide botar em prática o passo a passo,
quando a gente decide ouvir você, a Vivi, o Fernando, falarem, confia, aplica que vai dar certo, vai lá, tenta. Se você não conseguir, você volta, corrige. Ninguém vai morrer. Sim. Entende o que está acontecendo. Vai lá, faz, bota a mão na massa aqui, as mangas, levanta as mangas, vai suar sangue. A intensidade vai distorcer o tempo, o resultado vem. É verdade, cara. Pô, eu fico muito feliz aqui de sentar nesse momento com você para bater esse papo. Eu sempre digo que bom eu me torno. Então, às vezes você Exatamente. lida com um conteúdo e fala, pô, esse negócio daqui é difícil para mim. Eu acho que a minha empresa nunca vai ter um processo. Eu acho que eu nunca vou acertar um modelo de prospecção que realmente vai trazer clientes para mim. Mas, na verdade, quando você nasce, você não sabe nem andar. Você se Exatamente. torna bom em andar e começa a correr com o tempo. Tudo tem um tempo. Então, talvez algumas pessoas tenham mais facilidades do que outras, e por isso elas conseguem mais rápido. Mas a gente tem que respeitar a nossa individualidade, porque cada um tem um potencial diferente do outro. Com certeza. E bom a gente se torna ao longo do tempo, Desde que queira. desde que queira. Desde que Né? Tem que queira. se dedicar. E é justamente essa mentalidade: olha, se eu não acertei, alguma coisa eu aprendi com aquele erro. Então aprenda com esse erro, volta e faz de novo. Aquele erro a gente não comete Não mais. comete mais. E isso daqui é um ciclo de repetição que vai nos tornando bom. E quando você fala, poxa, o Bruno é especialista em CRM. Cara, eu já passei mais de 10 mil horas, muito mais de 10 mil horas trabalhando dentro de um CRM. Não tem como não me tornar bom. É É impossível. impossível. Então, a mesma coisa aconteceu com o Felipe. O cara foi aplicando, foi fazendo, foi corrigindo, o processo começou a ficar bom, a empresa começou a crescer e hoje ele é respeitado não só lá, mas no trade nacional, como uma empresa especializada em É. Porto Seguro. A gente vem crescendo bem, graças a Deus. A gente vem se estabilizando, se estabelecendo cada vez melhor no mercado, né? Isso é fruto de muito trabalho. Sim. Eu posso bater no peito da minha equipe também hoje. Ela vem me acompanhando. Eles estudam comigo. Então, pra você ter uma ideia, eu tenho toda as aulas que tem disponibilizado no portal lá. Tem um cronograma que eu criei com as aulas que vocês têm lá para poder capacitar os meus colaboradores com uma jornada de crescimento e de evolução. E é isso que faz a diferença. No final das contas, é entender que eles também olham para mim e falam assim, cara, esse cara é um exemplo, né? O que está acontecendo aqui é um exemplo. Então eu falo muito com eles, a gente, dentro da agência, tem o poder de transformar vidas. É como eu falei, a primeira vez que a pessoa vai no mar, a cliente que estava em processo de depressão por causa de uma separação, que voltou para casa bem, que se restabeleceu. Pode ser que não, mas a gente teve uma grande influência nesse resultado dela também. E é Com isso que nos certeza, move, né? com certeza. E esse fato da especialidade de vocês, pô, vocês realmente É, são praticamente nativos da região, já moram há mais sim, de 10 anos lá, conhecem tudo. Então, pô, quem me conhece sabe, minimamente sabe que eu sou especialista em Nordeste, mas nem de perto eu consigo entregar a experiência que o Felipe entrega pelo que ele vive lá. Um destino, dentro de Porto Seguro, ele sofre transformações sim. contínuas. Então, talvez ano passado era de um jeito, esse ano tem coisas novas. E uma pessoa, uma empresa especializada, ela realmente consegue entregar uma experiência diferente. E não só isso, o fato da gente estar lá dentro é diferente de uma agência de viagem convencional, onde a pessoa vai comprar o pacote de viagem dela e vai viajar para o destino com essa pessoa dando suporte. Ela vai para o destino que a agência está lá. Então, isso faz toda a diferença no final das contas. Quando chega no dia do check-out, que a gente vai fazer a nossa avaliação, a gente acompanha o hóspede até em casa, até ele chegar em casa. Quando chegou em casa, a gente vai sacramentar o nosso pacote de viagem com ele. E aí, a gente recebe uma enxurrada de depoimento, cara. Nossa, vocês transformaram a nossa viagem. Foi sensacional. A família volta conectada, o casal volta conectado, quem viajou sozinho volta com a bateria carregada, é massa, é massa. Isso daí paga mais do que o dinheiro, né? Total, Cara, total. muito bom. Essa realização não tem preço. Felipe, muito obrigado, cara, pelo teu tempo. Quem tem que agradecer que sou eu. Hoje, quando eu cheguei aqui no hotel, né, depois do dia... Foi punk esse dia nosso hoje, a Foi gente fez puxado. bastante coisa, fizemos bastante coisa, foi muito legal. Quando eu cheguei no quarto, que eu vi aquela cartinha que eu recebi lá, a lágrima inevitável, eu liguei pra Brígida na hora, liguei pra Brígida, liguei pra minha mãe, foi assim uma emoção, passou um filme na minha cabeça. Lembrei desde quando literalmente não tinha nada, que estava ali só a roupa do corpo ali praticamente, pensando no que ia comer e hoje tô aqui batendo esse papo com você e podendo dar o meu Cara, testemunho para quem está lá do outro lado com dificuldade
e na dúvida do que saber o que fazer, entendeu? Medo eu tive muito, né? Dúvidas eu tive muitas, mas eu também tive coragem e eu também acreditei. É verdade. A gente tem que romper essa barreira do Sim. medo. O medo, na verdade, é algo que não existe. Eu acreditei em mim, acreditei na minha esposa, acreditei na minha ideia, acreditei em vocês, né? Eu confiei em vocês. No primeiro Ento Summit lá de João Pessoa, a gente tentou ir de qualquer jeito. Quando a gente viu que não tinha passagem aérea, eu falei assim, a gente vai entrar no carro e vai de carro. E eu lembro que a gente bateu um papo lá e vocês tinham ainda um projeto. Era uma ideia. Era uma ideia. E Era uma vocês, cara, ideia. eu vou entrar nessa consultoria, mas eu não consigo agora e tal. Vou entrar. Eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. No dia do evento, Uhum. vocês lançaram o Agente 15K, lembra? Foi. E o Agente 15K custava R$ 15.000. Isso. A Brígida voltou chorando pra casa, eu voltei assim, preocupado, falei assim, cara, eu não consegui comprar. Mas eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali. Se eu comprasse, tinha me dado mal também, porque eu não ia conseguir aproveitar o usar. melhor. Não ia conseguir usar. Trabalhei um ano, botei R$ 15.000, tirei dinheiro de onde eu não tinha, porque tinha edição 2 que foi em Recife. Uhum. Né? Foi. Eu falei assim, vou com uns R$ 15.000 que o Bruno me paga, porque hoje eu vou comprar. Quando eu cheguei lá, vocês lançaram a OSA. Uhum. E a OSA custava 4.997. Falei, se lascou, economizei 10. Já voltou com dinheiro. Muito Então, bom, cara, daquele dia pra cá, a gente se transformou, né? E foi uma renovação da minha vida. Quando a gente colocou a OSA pra dentro, né? Quando a gente entrou de vez dentro da OSA, que viu todo aquele conteúdo, que a gente começou a estudar, e aí logo depois eu fui no workshop, e aí você falou aquela bendita frase que a intensidade distorce o tempo, aquilo entrou dentro do meu sangue, e eu comecei a desbravar aquele negócio ali. No ano seguinte a gente fechou o tracker, né? A gente evoluiu o tracker todinho, vocês me deram o passo a passo, eu falei assim, agora é comigo. Porra, cara, que Agora é legal. comigo. Vou só traduzir aqui pra galera. A OSA é a nossa comunidade. A OSA vem de orgulho de ser agente. E nessa comunidade, além das pessoas acessarem todos os nossos treinamentos, a gente abre uma sala todo dia para poder tirar dúvida. Aí o Zoom, ele tem um recurso que a gente consegue assumir a tela das pessoas. Às vezes ela está colocando uma campanha no ar, trava em algum ponto, a gente entra lá no Zoom com ela, destrava. Então, na Entur, procrastinar é um negócio difícil. Tu tem que ser muito Exatamente. bom para procrastinar aqui, porque a gente realmente é muito intenso. A gente acredita de verdade que a intensidade distorce o tempo. Já o Tracker é a nossa consultoria. Aí logo depois ele veio para essa consultoria, onde a gente fez um acompanhamento individualizado. Entraram dentro do meu negócio de vez, né? A gente, vocês, cada um teve a sua parte, a gente teve uma jornada ali dentro, que você, a Vivi e o Fernando novamente entraram nos pilares que a gente precisava, entenderam o que estava acontecendo ali, e ali foram me dando os caminhos, eu fui entendendo, foi clareando cada vez mais, e hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Pô, graças a Deus, cara. Eu fico muito honrado de ter participado dessa história. Quem tem que agradecer sentar sou aqui eu. hoje. Cara, e primeiro, agradecer também, porque você parou uma semana de trabalho para viajar. Sim. A gente comentou hoje na van, né? Eu vou até abrir um pouquinho mais. Eu literalmente precisei fazer uma sessão de terapia para estar aqui hoje, porque eu não acreditava que eu merecia tanto. Eu não acreditava que eu fosse merecer isso. E às vezes a gente foca muito só no trabalho e a gente deixa de enxergar as coisas que estão do lado da gente e a importância que a Entur tem na minha vida. Então, se hoje eu posso estar aqui com orgulho, com gratidão, é porque realmente eu mereço estar aqui, porque eu fiz por onde estar aqui também. Então, cara, tem que agradecer vocês demais. Passa o filme na cabeça de novo. Às vezes a gente até se emociona, mas é daqui para frente, cara. É isso daqui aí, para cara. frente. E é só o começo do crescimento. Só o começo do crescimento. Eu sei que você tem um projeto que vai muito além de Porto Seguro, você está consolidando a tua base, a tua operação. Exatamente. E depois replicar isso daí. Total. É um projeto pé no chão, planejamento. Eu sempre falo, uma empresa não quebra por falta de venda. Ela quebra por falta de gestão, quebra por falta de planejamento, por falta de mentalidade empreendedora, falta de ética, enfim, tem uma série de... Não é necessariamente falta de vendas. Você vai quebrar quando você começar a vender muito e não tiver gestão, não tiver uma empresa organizada, começar a crescer e não tiver processos e ver uma bagunça com o potencial de tomar todo o teu patrimônio depois de um erro que você comete porque não organizou a tua empresa. E se eu puder dar um conselho para quem está lá do lado de lá, eu vim do absoluto zero. Meu livro vai sair, de Vendedor de Morango à Prosperidade Digital. Isso eu vou ter orgulho de fazer esse livro. Esse eu vou fazer e vou te dar a primeira cópia, o primeiro exemplar. Cara, eu quero assinado, viu? E aí, com certeza. Mas eu acreditei, mas para acreditar eu falei, eu entendi. Mas acima disso tudo, eu peguei todo o conhecimento de vocês
Absorvi, fui lá e fiz. Eu não fiquei sentado na cadeira esperando o que acontecesse. Fui lá e fiz. E graças a Deus hoje, eu, minha família e minha equipe estamos colhendo os frutos. Tamo junto, meu amigo. Como eu sempre digo, Gratidão, cara. existe uma família por trás da Sempre tem uma empresa e família. é sobre ela. Se a gente tem uma empresa e essa empresa nos faz trabalhar de 7 da manhã às 10 da noite, negligenciar a nossa família, os nossos filhos, para quem tem filho, eles crescem sem a nossa presença, porque a gente está preocupado em colocar dinheiro dentro de casa, em levar conforto para a nossa família, e a família, de alguma forma, ela fica em segundo plano, e na verdade esse não é um projeto de Deus para a nossa vida. Exatamente. Deus Isso não é próspero. não é próspero, não é prosperidade. Pode até ser rico, mas Nem não é próspero. riqueza também porque riqueza não é dinheiro. Exatamente. A riqueza é justamente a nossa família, e sim, é importante que nós tenhamos uma empresa organizada, conforto para a nossa família, mas a família sempre é uma prioridade. Isso daqui hoje é riqueza. É verdade. Isso verdade. que a gente está fazendo aqui Muito hoje. bom, né, cara? Esse bate-papo nosso hoje E a aqui é gente sentar riqueza. numa mesa de jantar com só Cê tá pessoas louco. de coração muito generoso, pessoas que geram Coração muito generoso, resultado. com vontade de fazer, inteligentes, honestos, que têm ética. Então é literalmente uma comunidade. E ali todo mundo se ajuda, porque a troca, o feedback é muito latente, muito real. Ali de um pro outro, eu fiz isso aqui, deu certo, fiz isso aqui, não deu certo. Eu tava conversando com o Neto ali agora, eu não tenho interesse de vender passagem aérea. Ele, poxa, dá pra gente se conectar aqui. Então toda hora tá surgindo negócio ali dentro. Toda hora tá surgindo parceria que vai fluir para frente alguma coisa. Muito bom. Felipe, pode deixar a sua mensagem final. E nessa mensagem, aproveita para falar um pouco sobre a sua empresa e como você também pode atuar em parceria com outros agentes de viagens. É isso, gente. Eu sou o Felipe, sou o Luiz Felipe, sou da Volpa Porto Seguro. Nós somos uma operadora local especialista em Porto Seguro. Então, no que fala de experiência de passeios, de hospedagem ali dentro de Porto Seguro, suporte local ali, saúde, gastronomia, a gente trabalha com muito carinho, muito cuidado para atender os nossos hóspedes ali dentro, os hóspedes de vocês, agentes de viagens ali dentro, com todo o carinho do mundo e com presença, com calor, com sentimento, né? Porque atrás do pacote de viagens tem um ser humano, uma família viajando. Também, E é esse o nosso prazer de trabalhar. Precisando de alguma coisa em Porto Seguro, @vou para Porto Seguro, pode contar com a gente. Tamo junto, meu amigo. Valeu, cara. Cara, muito obrigado, velho. Valeu. Obrigado mesmo, gratidão. O coração tá transbordando aqui. É isso, cara. Gratidão Valeu. mesmo. Obrigado. Continuando aqui nossa sequência de entrevistas, agora eu tô com o Anderson da Up Turismo. Tamo junto, Anderson. Obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo. Obrigado, eu que agradeço. Cara, a gente já conversou aqui inicialmente falando sobre o Eclipse Experience. A gente selecionou agentes de viagens que têm histórias marcantes, que geram resultados. E você, Anderson, cara, tem uma história fantástica. Mas antes de chegar nessa história, se apresenta aí pro pessoal. Tudo bem? Eu sou o Anderson, da Up Turismo. Eu tenho agência em Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul. E faz 2 anos que eu estou no universo do turismo. E graças à Entur, né, que ajudam tanto aí para poder me manter, para poder me orientar sempre e evoluir. Isso aí. Cara, a gente tem uma história marcante e quando eu conversei com você a primeira vez, eu assumi uma responsabilidade tão grande, tão grande. Eu tenho isso no dia a dia, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as coisas que eu faço. Eu costumo dizer, e é bíblico, que tudo que eu faço como se fosse para o Senhor. Então eu não admito fazer algo meia boca, falar assim, eu estou cansado, eu vou fazer de qualquer jeito, não. Eu sempre faço o meu melhor. Pode não ser o melhor de todo o mundo, mas é o meu melhor. Aí eu entro, eu vou numa aula, é o meu melhor. E a gente conversou a primeira vez em um momento muito delicado, você gaúcho, a gente está agora no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, e naquela época, que tem pouco tempo isso, aconteceu aquela enchente que, nossa, foram muitas perdas, perdas de vidas, perdas de patrimônio, perdas de esperança, e no meio disso tudo político roubando ainda, a gente viu cada coisa ali que foi realmente algo muito impactante. E aí eu lembro, Anderson, que a gente entrou em um bate-papo, uma sessão estratégica, para fazer um diagnóstico do seu negócio, tá, bater um papo. E no final, você topou entrar para a nossa rotina diária, começar a estudar. Mas, cara, você falou um negócio ali que foi o que encheu meu coração de responsabilidade e que me motiva isso, me traz energia para realmente estar todo dia. Você falou assim, Bruno, a situação aqui não está fácil. Eu tenho aqui um dinheiro até guardado,
que eu não sei quando as coisas aqui vão resolver. Mas se eu ficar parado, esse dinheiro vai acabar. Eu tenho que fazer alguma coisa para esse dinheiro se multiplicar. E você trouxe aquilo que eu sempre falo, que, olha, primeiro eu cresço, aí eu faço a minha empresa crescer. Então, invista em você e você faz a sua empresa crescer. E você mesmo chegou a essa conclusão no nosso bate-papo e falou, Bruno, eu tô dentro, eu vou entrar, eu acredito em vocês, e você veio. E hoje tu tá aqui, cara, como um dos alunos de destaque. Olha só como é que são as coisas. Realmente é muito emocionante para mim, porque não foi nada fácil a situação que nós passamos, ver amigos, família, então realmente foi muito impactante, foi muito difícil. E ainda porque a gente ainda tem coisas que não se resolveram por completo, ainda tem muitas coisas a serem resolvidas. Mas, com certeza, se eu não tivesse tomado essa atitude, se a gente não tivesse conversado, se as coisas tivessem sido diferentes, aquele velho se, né? Sim. Se tivesse sido diferente, com certeza eu não estaria tão bem quanto eu estou hoje. Então, eu te falei isso e eu repito e fico muito feliz em poder dizer isso, que realmente Deus te colocou no meu caminho e eu só tenho a agradecer. Pô, cara, porque foi assim, é muito bom, é difícil falar porque eu me emociono também, então é muito bom ver que, poxa, faz um ano, né? Estamos fechando agora em maio, um ano, né? Desde que eu entrei na Entur, e em um ano eu aprendi um universo que eu não fazia ideia do que existia, como funcionava, o que acontecia. Então, tudo que eu aprendi, sempre tentando ser o meu melhor. Então, a minha agência não é a melhor agência de todas, mas todos os dias eu levanto para tornar ela um pouquinho melhor do que ontem. E assim por diante. Porra, cara, e você, assim, trouxe uma lição, porque é muito fácil, palavras, tipo um palestrante motivacional que fala palavras, cara, isso é uma coisa. Agora, na prática, quando a gente vê a tua situação, como é que eu imagino? Você estava vivendo talvez um dos maiores dramas, se não o maior da sua vida ali naquele momento. Literalmente, você estava cercado por um problema, mas você focou na solução e não no problema. E às vezes as pessoas, elas não têm nem 1% do problema que você tinha naquele momento e elas concentram tanto no problema ao ponto de ignorar a solução. E por causa disso, muitas vezes a gente não sai do lugar, porque fica olhando sempre para o problema, para o problema, para o problema. Você olhou para a solução, abraçou a solução e foi atrás dela, está construindo o seu negócio. Eu acredito que ainda tem muito para você crescer, é uma empresa jovem, tem muito ainda para crescer, mas eu fico muito honrado, cara, de ter, nesse ano, contribuído com você ao ponto de te ver aqui hoje, te ver gerando resultado, fazendo o teu negócio funcionar, independente de todas as limitações, dar a volta por cima. Realmente, para mim é muito gratificante. No momento que eu recebi o convite, né, e saber que eu era um dos 10 escolhidos de uma legião, foi muito emocionante aquele momento para mim. E hoje, quando eu vi vocês, hoje quando eu encontrei vocês, foi um marco assim de, poxa, essa galera realmente existe. Porque a gente se vê sempre pela tela. É verdade. Né? Então, essa galera realmente existe. E ainda é um sonho. Ainda para mim é um sonho. Tudo que eu estou vivendo, tudo que aconteceu hoje, foi um dia só. E foram tantas coisas que aconteceram. Foi um dia muito intenso. Então, eu ainda estou vivendo um sonho do dia de hoje. Né? Mas, em relação à empresa, sim, é uma empresa pequena, uma empresa jovem, e que tem muito a crescer, e eu batalho muito por isso. Então, eu junto com a minha família, sempre nos desenvolvendo, e vamos para cima, vamos para aula, vamos estudar e desenvolver. Vamos junto. E, cara, tem um monte de gente que provavelmente vai ver esse vídeo e falar, pô, mas eu também sou um aluno muito aplicado da Entur, gero muito resultado, por que eu não estou no Eclipse? É porque só dava para vir 10 pessoas, a gente tinha que escolher. Mas antes, a gente já pensou numa segunda edição, numa terceira. E por que pra gente o Eclipse é uma experiência importante? Porque na maioria das vezes a gente faz um evento, aí fica lá no palco. Aí, pô, não tem contato com a galera como a gente gostaria. Então a gente, de pouquinho em pouquinho, vai trazer aquelas pessoas mais próximas
para viver uma experiência junto com a gente e a gente junto com vocês, porque somos todos humanos, a gente aprende, eu aprendi muito com você, com a sua resiliência, a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. E aí, bom, você está vendo aí, não fica chateado não, o teu dia vai chegar, a gente vai participar também de uma experiência como essa. Mas Anderson, o que mudou na sua empresa nesse último ano junto com a Entur? Esse último ano, principalmente a relação em processos. Então, eu já tenho um histórico comercial de vida, onde desde pequeno sempre gostei da área comercial e sempre gostei de trabalhar com pessoas. Então, eu juntei a questão de pessoas, área comercial e um foco que eu tenho de vida meu, que é transformar a vida das pessoas. Então, eu busco em tudo que eu faço tentar melhorar a vida de alguém. Então, seja em um evento, seja em uma viagem, seja em algo assim. Então, eu procuro pegar algo que eu tenho certeza que seria uma coisa boa para mim e multiplicar isso para os outros, porque eu acho que os outros vão gostar também. Pô, que legal. Você está encaminhado, cara, para crescer muito. E o que você tem, todas as pessoas que têm resultado têm em comum. Você, todos os dias, está na sala com a gente. Você entra sempre com a câmera aberta, com a sua marca lá no fundo. Não que isso daqui todo mundo faça, mas você entende muito bem a regra do quem não é visto não é lembrado. Você está ali para gerar relacionamento também, está sempre presente, sempre participando, sempre perguntando. E é sobre isso. A Entur é um ambiente de conhecimento. E quando você entra numa escola, cara, você está aprendendo, você está entrando para aprender. Então não tem pergunta... Pô, eu não vou fazer essa pergunta porque eu estou com vergonha. Não, cara, aqui que é o lugar de fazer a pergunta. Porque no campo de batalha, quando a gente está atendendo o cliente, eu não tenho como parar para fazer uma pergunta, eu vou perder uma venda. Então, a gente precisa utilizar o nosso tempo de estudo, que a gente dedica na Entur para estudar diariamente, para realmente participar. Não adianta estar só abrir a sala do Zoom para entrar e não ser efetivo na participação. Eu vejo que você está sempre atento nas aulas, prestando atenção, perguntando, contribuindo. Essa é uma característica da comunidade, sempre, pô, legal isso que você falou, inclusive, aí tem mais isso, aquilo, outro. E aí, o que acontece? Todo mundo que está na sala aprende mais e mais, você é beneficiado por isso, você beneficia outras pessoas com esse tipo de comportamento também. E no final é a constelação, cara. Todo mundo ganha. É uma comunidade. Muito feliz, cara. Feliz demais de estar com você aqui. Muito obrigado, viu, Anderson, por ter aceito. Eu que agradeço muito o convite. Realmente é fantástico e está sendo muito... O networking que a gente gera está sendo incrível. Então são vários pontos que eu não conhecia ainda. E eu vou conhecendo conforme a gente vai conversando, a gente vai linkando as coisas. Poxa, eu tinha uma ideia assim, mas ouvindo o próprio bate-papo entre os outros colegas, a gente já, podia correr por um outro caminho assim, e aí a gente vai aprendendo, então é fantástico. Muito bom. Mais uma vez, só tenho a agradecer. E aprender com o erro de outras pessoas cara, não tem água... Se pudesse pagar por isso, me dar todos os erros que você teve, você que cresceu, me dar todos os erros para eu não ter que errar. Eu não errar o que tu errou e eu não sofrer o que tu sofreu. Pô, isso daqui é inteligência. Inteligência. Agora tu tem uma dívida ainda comigo, viu? Tem que fazer churrasco para mim. Com certeza essa vai ser paga e vai ser em breve, pode ter certeza. Cara, o Anderson é churrasqueiro profissional também, como um bom gaúcho, ama churrasco, entende tudo. Então tá na dívida porque eu também adoro churrasco. Então a dívida tá ativa e ela vai ser paga. Então tá certo, cara. Anderson, obrigadão pelo teu tempo, cara. Deixa uma mensagem final pra galera. A mensagem que eu posso deixar para todos é que não importa o tamanho do problema, não se desespere, respira, bota o carro na trilha e segue o caminho. Vai um passo de cada vez, não tenta fazer tudo junto ao mesmo tempo, vai um passo de cada vez. Uma venda depois da outra, um atendimento depois do outro, com calma, sem atropelar as coisas. O crescimento tem que ser um crescimento sólido. Então não adianta crescer de uma forma desordenada, que a chance de cair é maior. Então, melhor crescer mais lentamente, mas com uma base mais sólida, e aí sim, aí vai escalando conforme as coisas forem acontecendo. Muito bom, Anderson. Para você que está aí, amanhã, no mesmo horário, tem mais entrevistas com os agentes que estão aqui no Eclipse, e eu tenho certeza que você pode aprender um pouquinho com eles também e se aproximar um pouco mais da gente aqui em Bento Gonçalves. Tamo junto, até amanhã.